Bom, gente, depois de muitos pedidos, estou aqui para fazer o pão integral para vocês. Quem me acompanha já viu a receita do pão tradicional, pão branco tradicional. E eu coloquei também, alguns dias atrás, o pão de beterraba. Quem me acompanha já deve ter visto. Se você não viu ainda, assiste aí. Eu vou deixar o card aí em cima do vídeo para que vocês possam assistir a esses vídeos. Eu vou fazer aqui, na verdade, duas receitas, porque eu vou fazer para mim e para minha mãe. Eu vou fazer 4 pães, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de ingredientes para uma receita, tá? De qualquer forma, é só seguir o passo a passo que vocês vão fazer direitinho. Então, vamos lá. Sem enrolação. Difícil, né? Porque eu enrolo bastante. Eu tenho aqui 1 kg de farinha branca tradicional. E eu vou colocar aqui 1 kg certinho de farinha integral. Como eu disse, estou fazendo 2 receitas. Todos os ingredientes na descrição do vídeo, como sempre, eu coloco. Açúcar, sal, tá úmido, choveu demais aqui na minha cidade. Fermento biológico seco, melhorador de farinha, ovo batido, para não ficar aqueles pedacinhos de ovo na massa. Copo tipo americano. Esse copo aqui, se for até a borda, ele tem a capacidade para 180 ml. Eu nunca coloco até a borda, eu sempre deixo sobrando meio centímetro mais ou menos. Então, dá em torno de 170 ml. Muita gente tem dúvida de qual é o copo americano. Na verdade, esse aqui é um copo modelo americano. Se você for pesquisar no Google, ele vai te dar algumas medidas diferentes. Vai falar que o copo americano tem 200 ml, ou tem 190. Mas esse meu aqui, é ruim falar marca, mas esse meu aqui é de uma marca muito conhecida que tem em qualquer supermercado. É um copinho, tá escrito lá, copo americano, copo modelo americano, tipo americano, uma coisa assim. Da Nadir Figueiredo. É bem fácil achar, custa 60, 70 centavos um copinho desse. E é essa a medida que eu uso. Se vocês forem fazer uma receita e usar o copo modelo americano de 200 ml, vai ficar muito líquido e tua massa não vai ficar igual a minha, vai ficar diferente da minha receita. Porque na minha receita eu utilizo esse copo modelo americano de 180 ml. Minha água aqui já está medida. E não sei se vocês lembram que eu comentei no outro vídeo que a farinha integral muitas vezes precisa de um pouco mais de água. Então, eu já deixei aqui um meio copinho reservado. Caso seja preciso, eu coloco um pouquinho mais, porque eu coloquei 2 ovos grandes. Então, pode ser que não seja necessário eu colocar mais esse pouquinho de água. Normalmente, eu sempre coloco, porque a massa do pão integral, ela fica mais firme do que o pão branco. Bem mais firme. Então, até muitas vezes dá uma impressão de que a massa tá cozida, e não é. É porque a farinha integral, ela é bem mais pesada mesmo. Então, como sempre, vamos fazer aqui a nossa farofinha. Todos os ingredientes já estão bem incorporados. E agora, vamos colocar a água.
Lembrando que eu estou fazendo aqui 2 receitas e eu vou deixar para vocês os ingredientes para uma receita. Água morna, tá, gente? Bom, pelo menos aqui na minha cidade tá bem frio. Bem frio não, mas tá frio. E a água morna ajuda a massa a crescer, desenvolver um pouco mais rápido. Talvez vocês perguntam por que eu coloquei toda a água. Porque essa é a medida exata, certinha. Como eu já estou bem acostumada a fazer, essa é a medida certinha, então eu sei que o máximo que pode acontecer é eu precisar de um pouquinho mais de água, mas nunca menos água. Olha, como eu falei, que talvez não precisasse colocar mais água, realmente não foi preciso. Ó, eu já tirei toda a farinha que tinha aqui, porque a medida dos outros ingredientes também influencia. Eu coloquei 2 ovos grandes. Parece que não faz diferença nenhuma, mas faz. Eu vou dar uma sovadinha na massa aqui, antes de deixar ela descansar. Deixa eu ver se eu tirar ela da bacia. Mais uma vez eu vou voltar a falar pra vocês que eu tenho cilindro, que eu sovo essa massa, não muito, porque eu tenho probleminha no pulso, que fica doendo depois se eu forçar demais. Então, talvez, se você tá vendo o vídeo aqui no meu canal pela primeira vez, se não tenha visto os outros vídeos de massa que eu fiz, onde eu conto, então você vai ficar se perguntando por que eu sovei pouquinho. Eu sovo pouco porque eu passo no cilindro depois, porque eu não posso forçar muito, porque eu tenho um problema no pulso que fica doendo depois. Quem já assistiu os outros vídeos fica pensando, de certo, nossa, mas de novo ela falando disso. Mas como eu não sei, quem tá vendo pela primeira vez, eu acho melhor eu falar do que a pessoa achar que eu que tenho preguiça de sovar. Bom, aqui a massa já está pronta. É bem rápido de fazer. Acho que eu levei, olha, no total aqui 8 minutos desde o preparo até deixar ela sovadinha. Ela é uma massa bem macia, fácil de trabalhar, não gruda nas mãos e o pão fica muito fofinho depois de assado. Eu vou devolver ele aqui pra bacia agora. Vou cobrir com plástico e colocar um pano por cima. Deixo ele aqui, essa massa descansando por pelo menos uns 30 ou 40 minutos. Aí eu vou passar ele no cilindro, colocar na forma, deixar crescer até dobrar de volume. Como eu vou trabalhar hoje à tarde, quem vai assar vai ser minha filha. Hoje é sábado, então ela vai ficar em casa. E vamos ver no que vai dar. Depois eu corto ele pra vocês verem como ficou. Mas, por enquanto, vamos deixar ele crescendo aqui, dobrando de volume, descansando. Uns 30 ou 40 minutos, não precisa mais do que isso. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ela ficou crescidinha, tá bom? Até depois. Bom, gente, nossa massinha aqui já descansou. Ficou aqui uns 40 minutos, mais ou menos. Eu deixei ela aqui descansando, como ela tá fofinha. Eu já tenho aqui 4 forminhas, como eu disse, vou fazer 4 pães. 4 forminhas untadas com óleo de soja. Agora eu vou dividir a massa para poder passar ela no cilindro. Vamos lá, dividir a nossa massa. Bom, quando eu fazia para vender,
eu tinha que garantir que os meus pães ficassem todos sempre do mesmo tamanho. Porque o cliente quer qualidade. Então, eu sempre peso a massa. Deixa eu colocar a bacia aqui, tiro a tara que é mais fácil. Sei que vocês não vão ver, mas eu tenho aqui 3,2 kg em média de massa. Como eu for fazer 4 pães, eu vou dividir a massa em 4 partes. Bom, dividi a nossa massa aqui, então nós ficamos com 4 pães, 4 pedaços de massa de 838 gramas. Agora, eu vou passá-los no cilindro para colocar na forma para crescer. Meu cilindro já tá aqui, minhas massas, tudo direitinho. Eu não sei, como eu disse, algumas pessoas ainda não viram o vídeo do pão branco tradicional, mas lá naquele vídeo eu explico que a massa deve passar pelo menos 50 vezes no cilindro. Até teve uma pessoa que comentou lá no vídeo que eu passei 5 vezes e coloquei pão na forma. Gente, é claro que eu não vou ficar mostrando no vídeo, os meus vídeos normalmente já são longos. Então é claro que eu não vou ficar mostrando no vídeo eu passar todas as 50 vezes. Mas eu vou parar, tipo, na metade do caminho e vou mostrar como a massa tá com uma textura diferente. É o que eu vou tentar fazer aqui de novo. Então, eu vou começar aqui, passar no cilindro. Vocês vão ver como que a massa fica no começo. Daí, na metade, mais ou menos, eu mostro como que ela está. E depois, no final, como ela fica bem lisinha. A massa integral é mais fácil de trabalhar. Ela fica mais firme do que a massa branca. Então, vocês vão ver que vai ser muito mais rápido para deixar ela lisinha do que a própria massa branca em si. Vocês conseguem ver que ela ainda tá meio quebradiça? Olha. Quanto mais vezes você passar no cilindro, mais lisinha ela vai ficar. Então, no começo ela fica assim, com esse aspecto de casca de laranja, parecendo que tá quebrando. Mas você vai passando e ela vai ficando lisinha. E mudando o aspecto da massa. Ó, como já tá ficando mais lisinha, bem mais lisinha. A massa integral é muito mais fácil de trabalhar do que a massa branca, por ela ser uma massa mais firme. Olha, já dá pra dobrar a massa. Uma vez. Olha, gente, olha o aspecto da massa, ó, como ela fica bem lisinha. Uma dica legal, até foi uma inscrita que acabou me lembrando de deixar essa dica aqui nesse vídeo, que é assim, se você vai fazer pra vender, lógico, aqui eu tô fazendo só pro meu consumo, hoje em dia eu não faço mais pra vender. Mas se você vai fazer para vender, uma dica legal é a seguinte: para que seus pães cresçam todos no mesmo tempo, mesmo tamanho, você pode ir fazendo assim: quantos pães cabem no seu forno?
No meu forno cabem 3 pães, porque como eu disse, eu tenho um forno tradicional, um forno convencional. O meu fogão é comum, não é um fogão próprio para assar em quantidade. Então, no meu forno cabem 3 pães. Aí o que eu faço? Lógico, aqui eu fiz 4, então eu vou assar de 2 em 2 para não ficar um sozinho. Eu vou passar 2 pães no cilindro primeiro e vou deixar essa massinha aqui descansandinho, assim, desse jeitinho, enquanto eu passo a outra. Por quê? Aí eu vou enrolar eles no mesmo momento e colocar na forma no mesmo momento. E eles vão crescer exatamente na mesma proporção. Vão ficar iguais. E assim eu vou passar os outros 2 e vou fazer o mesmo processo, tudo direitinho. Então, você vai ver quantos pães cabem no seu forno. Seu forno cabem 5 pães, 6 pães. Você vai passar todos esses 6 pães no cilindro, vai deixar a massinha aberta ali e você vai enrolar eles todos no mesmo momento e colocar na mesma sequência, no mesmo momento impossível, né? E vai colocar eles na forma para que eles cresçam por igual e cresçam na mesma proporção. Que assim nunca vai acontecer de você colocar os seus pães para assar e um estar maior do que o outro, um menor do que o outro. Então, eu vou passar aqui esses 2 pães, um já tá passado, vou passar o outro, aí eu vou enrolar os 2 e depois eu faço isso a mesma coisa com os outros 2, para que eu tenha 2 pães do mesmo tamanho, para eu poder colocar os 2 para assar no mesmo momento. Bom, já passei a outra massinha aqui no cilindro, ó, agora eu contei, gente, eu passei 42 vezes, então, a massa branca a gente passa 50, a integral passa 42, quer dizer, passei 42, né? Aí depende de como ficar a sua massa, o importante é que ela fique lisinha. Tô com as 2 massinhas aqui, as outras 2 ainda estão aqui, que eu preciso cilindrar. Eu vou enrolar eles. Pãezinhos enrolados. Vou colocá-los aqui nas formas. E deixá-los crescer até que eles dobrem de volume, fiquem bem grandões, para que eu possa colocar no forno para assar. Vou repetir o mesmo processo aqui com as outras 2 massas, colocar na forma. Igualzinho eu fiz com esses 2 pãezinhos aqui. Depois que eles estiverem todos crescidos, eu volto para mostrar para vocês antes de eu colocar eles para assar, ok? Até depois. Bom, vou mostrar para vocês aqui como que eles ficaram. Esses são os 2 primeiros e esses que eu passei agora, acabei de colocar na forma. Para que vocês possam comparar depois como eles estão agora e como eles ficam depois de estarem crescidos. Eu não sei quanto tempo vai ficar aqui crescendo, porque tudo depende do clima que está na sua cidade, na sua casa. Eu vou deixar eles crescer aqui em temperatura ambiente, não vou forçar nada para ver certinho quanto tempo eles vão levar. Eu acredito que eles vão ficar aqui pelo menos umas 3 horas crescendo, porque aqui está frio, então eles vão demorar com certeza um pouquinho mais. Mas depois, antes de colocar para assar, eu mostro para vocês o tamanho que eles estão e como eles vão ficar depois de assados, ok? Até depois. Bom, gente, os nossos pães ficaram prontos. Olha que lindos que eles ficaram. Bem grandões. Bem maravilhosos.
É claro que eu vou cortar um aqui pra vocês verem como ficou. Só tirar esses aqui do ladinho. Então, vamos cortá-lo. Ele tá quentinho ainda. Vou mostrar pra vocês aqui a maciez dele. Como sempre, né? Eu gosto de ficar apertando a massinha, olha. Bem fofinho. Espero que vocês gostem e que vocês aprovem essa receita. Tava devendo pra vocês, muita gente me pedindo, né? Muita gente me pedindo essa receitinha do pão integral. Vocês viram que é muito fácil de fazer. É a mesma base da receita do pão tradicional branco. A diferença é que aqui vai a metade de farinha integral e a metade de farinha branca. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo. Mostra pro YouTube que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou colocando aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe também com seus amigos para ajudar também na divulgação do canal. Tenho certeza que com a ajuda de vocês, esse canal vai crescer cada vez mais. Eu prometo que eu vou me dedicar um pouquinho mais e colocar mais vídeos. Eu tenho vários vídeos gravados, só não estou conseguindo editá-los para colocar no canal, tá certo? Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez, junto comigo, no canal Arte Cozinha e tudo mais. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo.